Amigos e amigos, temos falado muito nos nossos vídeos de capela e percebemos que nem todos estão informados a respeito do que vem a ser capela. Daí porque nós resolvemos dar algumas explicações a respeito disso. Desde muito tempo, as gerações passadas, principalmente as mulheres, falam nas Três Marias e se tornou uma coisa assim mais ou menos comum para nós. E o que vem a ser as Três Marias? Se você, numa noite estrelada, tiver a curiosidade de olhar mais ou menos a posição zênite de onde nós nos encontramos, ali talvez centro-norte, você vai divisar o Cruzeiro do Sul, esse conjunto de estrelas de todos nós conhecidos. Ao lado do Cruzeiro do Sul, à esquerda, você verá um conjunto de 3 estrelas, que o nosso povo denominou de as Três Marias. A ciência, a astronomia, veio a nos esclarecer o que vem ser as Três Marias. Não são 3, são 4 estrelas. Só que uma delas não é visível a olho nu. E que são essas 4 estrelas? O nosso sistema da capela. A capela, então, é esse conjunto de 4 estrelas, que segundo agora vamos ouvir a astronomia, o que a astronomia nos diz. E esse conjunto de 4 estrelas fica situado na constelação do Cocheiro. É um sistema múltiplo, são agrupadas 2 a 2, são na verdade os 4 sóis do sistema de capela, num conjunto de 2 estrelas, formando 2 estrelas e rodopiando um em volta do outro, numa órbita eterna e imutável. E eu imagino deve ser algo maravilhoso de se olhar. Mas a astronomia nos diz mais um pouco, que esse conjunto de estrelas, ou seja, o sistema da capela, está situado a aproximadamente 42 anos-luz do planeta Terra. E se você quiser saber a distância em quilômetros, tome os 42 anos, transforme-os em segundos e multiplique o resultado por 300 mil, que é a velocidade da luz. Aí você estará em capela. É o que a ciência, a astronomia nos revela sobre o sistema de capela. Agora vamos ouvir um pouco também Emmanuel, que tem alguma coisa a falar. Um dos mundos do sistema de capela, que guarda muita afinidade conosco, havia atingido a culminância de um dos seus ciclos de evolução. E lá a humanidade era dividida praticamente em 2 porções. Uma voltada para a prática do bem, já eram espíritos em evolução. A outra, meus amigos, para a prática do mal, do crime, do erro. E esclarece Emmanuel, tal como ora acontece convosco neste crepúsculo de civilização. Palavras textuais de Emmanuel. O Senhor Supremo do Universo tem uma comissão nomeada para cuidar exatamente desta parte do cosmos. Esta comissão, da qual Jesus é um dos membros divinos, decidiu promover a separação desse povo. E assim, esses espíritos, ao desencarnarem lá no sistema de capela, foram trazidos para o planeta Terra e entregues aí às mãos protetoras de Jesus, que os recebeu aqui. Isto, meus amigos, quando o planeta Terra ainda se encontrava nos primórdios da sua evolução. E esses espíritos, embora conhecedores, conscientes do relativo conhecimento da humanidade, do bem e do mal em tecnologias, esses espíritos encarnaram aqui em meio a raças primeiras. Com isso, o ser superior atingiu 2 objetivos. O primeiro, dar a oportunidade a esses espíritos a existência desses paraísos perdidos. Esses espíritos aprenderam através, então, da bendita escola da dor, aquela lição que lá no mundo da capela eles se recusaram a aprender. E, em segundo lugar, Emmanuel nos esclarece, eles prestaram um grande serviço, ajudar, acelerar o desenvolvimento dos seus irmãos inferiores que aqui habitavam. Isso, meus amigos, é a introdução que nós queremos dar ao vídeo de hoje, que falará também sobre capela. É isto aí, meus amigos.
Eu agradeço pela paciência em me ouvir. Desejo a todos vocês uma boa tarde. Nós agradecemos mais uma vez, professor Aurelino, estar aqui conosco. Lembrando para aqueles que vão nos acessar desde agora e no futuro, que o professor Aurelino, nosso convidado de hoje, e é um reforço muito grande para o nosso canal. O professor Aurelino foi um dos bons vereadores que nós tivemos aqui em Goiânia, né? Foi o autor, o construtor, digamos assim, da nossa Avenida Goiás. Conseguiu, naquela época, foi uma tarefa difícil, mas conseguiu espichar essa Avenida Goiás, desde aqui de onde era ela, terminava ali na estação rodoviária, conseguiu colocar no plano diretor da cidade de Goiânia essa Avenida Goiás, seguindo até onde é hoje, a região norte. Para nos falar da nossa Feira Hippie, que também foi uma criação do vereador Aurelino. E hoje o professor Aurelino comparece mais uma vez aqui no nosso canal. E nós então convidamos aí a nossa companheira, a Alessandra, e passamos, Alessandra, das suas mãos, o professor Aurelino, que certamente irá, com muito prazer, como sempre demonstra, responder aí às suas indagações, às suas perguntas, dentro do livro que nós estamos seguindo. Boa noite, Moreira. Boa noite, professor Aurelino. Então, nós estamos dando continuidade aos estudos do livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então, vou fazer o que eu sempre tenho feito, que é um briefing de todos os tópicos aqui que nós já estudamos, passando pela a gênese planetária, a vida organizada, as raças adâmicas, a civilização egípcia, a Índia, a família indo-europeia, o povo de Israel e hoje a China milenária. Hoje o nosso tema é sobre a China milenária e o livro traz algumas informações sobre a parte evolutiva desse povo e fala-se, professor, que a China não tem um rumo certo nas estradas da edificação geral. E é sobre esse contexto aí que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Nós que viemos, somos aqui os chamados degredados da capela, nós temos que realmente estar sempre atentos. Você viu aí, Moreira? A carapuça serviu aqui. A carapuça serviu. Mas olha, mas falando sobre a China, indiscutivelmente, dentre os espíritos, a leva de espíritos que vieram da capela, e isso é bom fazer um resumo aqui para quem está assistindo pela primeira vez, porque nós estamos trabalhando a ideia que somos descendentes da capela, não resta dúvida. E dentre os povos que foram formados inicialmente, tem a China, o Egito, não é? E assim outros, a Índia. Mas a China, ela é repositório de toda uma cultura, como você falou, milenar. Dentro de todos os ensinamentos que surgiram lá, nós temos Confúcio, temos Lao Tse, que deixaram ensinamentos muito importantes para o mundo. Por exemplo, Lao Tse veio para dizer ao mundo que Cristo deixou praticamente 5 homens sábios para conduzir nossos ensinamentos, isso até dentro da filosofia do taoísmo, do Lao. Então, nós temos Confúcio, o próprio Lao, tem Maomé, e Cristo é uma dessas figuras. O livro traz, professor, que a China, ela não tem o rumo certo nas estradas da edificação geral. A ideia de que eles acreditam no nirvana que não os conduz de uma forma, vamos dizer assim, fica muito estacionados, porque o que eles entendem de nirvana é diferente do que realmente é o nirvana, né? E é aquela ideia de que esse povo, ele acaba se isolando um pouco mais,
ficando no âmbito, foi o que eu entendi, tá? Moreira, professor, no âmbito muito do que eles chamam de meditar, né? Ou vem o budismo, Subjetivismo, né? Subjetivismo, e acaba que isso não possibilita que esse povo seja, vamos dizer assim, tenha um rumo tão certo. Estacionou. O livro traz isso, que a China, de alguma forma, por acreditar nesse nirvana, diferente do que ele realmente é, ela tem uma situação meio estacionária, vamos dizer assim. Mas a Mas China... que tem sido mudado na atualidade, porque esse povo tem, de fato, aí expandido, né, no nosso globo terrestre, com a sua cultura, com o seu, enfim. Mas, na verdade, a China ela tem uma missão grandiosa. Eles lá dominaram muito uma forma, entre aspas, assim, de meditação. Seria como que um aspecto assim, de transfiguração do ser, através de mentalização, um domínio da própria mente. Apesar de tudo, de ter tido problemas de política, problemas de ideologia, e disso, mais daquilo, mas a China está caminhando para a dominação do intelecto, do conhecimento humano. E a China está indo nesse caminho. Haja vista que, de tanto falar sobre o problema do regime político, que é ditatorial e tal, e partiu para a ciência. Agora, todos sabem que existe aquela divisão lá entre Taiwan e a própria China continental. E hoje está havendo conflitos ainda. Esses conflitos vêm desde o nascedouro da humanidade. Não tem dúvida. E aí a questão que Deus pôs todos nós à prova. Por exemplo, a vida na Terra exige principalmente desprendimento, solidariedade, sabedoria, entendimento. E na China, tudo isso foi blindado pelo sistema de império, foi dominativo. Mas, em compensação, grandes figuras, grandes pensadores surgiram na China e que deixaram exemplos de renúncia, de abdicação para poder entrar dentro do seu próprio interior. É dentro do nosso interior que nós vamos conhecer os ensinamentos de Cristo, do próprio Deus e dos outros mentores espirituais. E a China está sendo conduzida para melhorar esse perfil, se seguir as trilhas do que está previsto em termos de evolução espiritual. Professor, o livro traz, inclusive, onde os povos chineses chegam, existe uma atenção e uma sensibiliza o lado espiritual. E, ao mesmo tempo, fala da cristalização das ideias chinesas. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza e suas tradições e dos seus ensinos. Mas, escuta lá, antes do Nirvana, vamos só voltar aqui um pouquinho sobre a questão dos livros, principalmente do chamado I Ching. Foi determinado por um pensador, o Furry, que deixou os seus símbolos representam as características de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza da mais avançada metafísica. Confúcio, o grande missionário do Cristo, teve que saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar os países na medida de suas possibilidades de compreensão. Ele fez surgir os ensinamentos de Lao Tse, que foram, por sua vez, elevados mensageiro do Senhor para as raças amarelas. A China, em sendo raça amarela, foi uma das primeiras civilizações do mundo, e para lá onde foram os primeiros enviados do mundo da capela. A China agora que está conseguindo reencontrar com esse lado. O povo chinês aprendeu a conviver com essa meditação, com essa transfiguração do ser. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos, augustas e misericordiosas, a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E a China, durante um tempo,
foi submissa a esse tipo de coisa. Agora que ela está conseguindo se recuperar. A China está dominando pela tecnologia. Imagine que esse avanço pode levar a uma percepção melhor das coisas de Deus. Cristo, como gerenciador do nosso mundo terrestre, ele tem tido uma luta insana no mundo todo. Todo mundo está passando por uma fase de introspecção do que é materializado, do que é grandioso, mas daquilo que é mais simples. Em relação ao nirvana propriamente dito, o nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus. O encontro da alma com Deus é a falta da evolução espiritual que não teve. É o que faltou no caso da China, na minha concepção. Ficou bem claro agora sim, professor. Muito obrigada. E talvez eu gostaria aqui que o senhor, então, finalizasse um pouco mais, voltasse, já falou, mas que fechasse com essa edificação do Evangelho. Não, esse aspecto aqui, quando estudamos lá em Israel, não houve um en passant perfeito, pleno, na China. Mesmo que os mensageiros que Cristo mandou não conseguiram traduzir isto, e existia uma cultura altamente tradicionalista, milenar. A China está carente de outro tipo de liderança que pudesse agregar os valores dessa nova concepção de evolução tecnológica, de segmentos, assim, digamos, na área esportiva, e todos os segmentos que a China evoluiu. Dentro da programação de Cristo para o gerenciamento na Terra, ele já fez muita coisa, mas ele deve saber, e nós esperamos que ele tenha condições de melhorar, digamos, as tratativas para essa evolução da China no campo da espiritualidade. Quer dizer, hoje, a China não levaria tanto tempo fazer uma muralha daquela, mas isso é apenas no aspecto material. O aspecto espiritual não penetrou ainda nas camadas, não rompeu ainda com aquelas tradições que vieram. Quando veio essa grande gama de espíritos da capela, a China já estava sedimentada. E aí que está o grande mistério. Parece-me que Deus, o Cristo, etc., ajustar as coisas, porque mesmo em regime ditatorial, a China está tomando posições liberais. Hoje, está havendo uma revitalização das forças para uma cultura, digamos, de aproximação com os povos, para buscar novos valores para a sociedade e para o mundo. Que esse aspecto de fraternidade, de identificação com o ser humano, de aproximação, de convivência, possa os Estados Unidos conseguir conviver com a China e ambos os países ditarem para o mundo dias melhores. Eu estou à disposição, se deixar eu falo muito, né? Então, muito obrigada, professor Areolino, foi excelente, nós agradecemos muito. Eu agradeço. Eu que agradeço vocês a oportunidade. Esse trabalho que vocês estão fazendo é magnífico, gente. Eu gostaria que todos, de boa índole, de bom viver, fizessem isso. É fundamental estudar, conversar sobre o assunto. Muito obrigada. Amigas e amigos, é o pedido que sempre nós fazemos. O canal está começando, temos aí ótimos parceiros e parceiras que estão vindo nos apoiar e nós queremos, mais uma vez, dirigirmos aos centros espíritas do estado de Goiás, do interior e da capital, solicitando companheiros e as companheiras que estão na direção desses agrupamentos espíritas que nos indiquem companheiros e companheiras de todas as idades possíveis para virem participar conosco como convidados, debatendo o conteúdo do livro espírita. Estamos aguardando ansiosamente a manifestação de cada um de vocês aí dos centros espíritas. Muito obrigado.